Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou o Ricardo aqui do EBD Notícias e hoje nós vamos falar sobre a declaração, ou pelo menos a entrevista aí do ministro, falando sobre os três planos que atentaram, ou pelo menos iriam atentar contra a integridade física do nosso querido ministro, né? Nós vamos falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Vamos estar aqui esclarecendo algumas dúvidas concernente a esses três planos aí para atentar contra a nossa democracia. Daqui a pouquinho nós voltamos para trazer aqui para vocês, inédito, esses três planos aqui. Tinham três planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso em Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava. Eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, mantive a tranquilidade. Eu tenho muito processo para fazer, para perder tempo com isso. Mas ministro, homicídio, isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não se abalou? Mas não ocorreu, então tá tudo bem. Opa, estamos de volta, como eu disse, o assunto ele é bastante sério, bastante importante. Nós vamos aqui falar sobre esse atentado, né, pelo menos essa tentativa, né, de atentado contra o nosso querido ministro, né, que tentaram elaborar um projeto macabro aí para poder, né, atentar contra a democracia e contra a vida do nosso digníssimo juiz do Supremo, né? Então nós vamos falar sobre esse assunto. Antes de eu entrar aqui, antes de eu falar sobre esse atentado, né, contra ele, já peço aí que você deixe a sua participação, deixe o seu like, você que gosta dos nossos conteúdos, se inscreve no canal. Você pode também comentar aqui embaixo o que você acha disso, todo esse projeto macabro, toda essa, né, essa construção aí a respeito aqui do nosso querido ministro, né? Então vamos falar sobre isso. Compartilhe, comente, você pode clicar aí, se inscrever no canal, clique no likezinho, você pode também clicar no coraçãozinho e contribuir aqui, sendo um parceiro do nosso canal. Beleza? Vamos lá, vamos falar sobre esse tema, sobre esse assunto. O ministro deu uma entrevista, né? O ministro Moraes, ele deu uma entrevista aí para a Rede Globo, falando, pelo menos antes, né? Antes desse evento que teve agora, no dia 8 em Brasília, né? Esse evento pró-democracia, né? A favor da democracia. E o ministro, ele deu aí uma entrevista falando de três planos que foram, que ele recebeu aí as informações. Ele teve, segundo ele, foi passado para ele essas informações a respeito desses três planos, e ele cita até nome, tá, gente? Ele cita o nome aí de um dos órgãos mais importantes, que é a ABIN, que estavam envolvidos nisso. Ele deveria ter feito o quê? Sabendo desse plano, que a ABIN estava envolvida, ele deveria ter mandado prender as pessoas que estavam envolvidas, as pessoas que fazem parte, né, dessa instituição, desse órgão, que estavam envolvidas nesse projeto. Gente, isso é atentado contra a nossa democracia, é atentado contra o nosso Supremo, né? Então é um atentado contra o nosso Supremo. Então nós precisa-se de esclarecer. Agora, como ele disse, né? Mas isso não aconteceu, então tá tudo bem. Foi assim que ele disse. Não aconteceu, então tá tudo bem. Mas o engraçado é que teve, segundo as informações, um golpe que aconteceu no dia 8, né, de 2023, 8 de janeiro de 2023, aconteceu um golpe, ou pelo menos uma tentativa de golpe, mas não aconteceu.
não aconteceu o golpe. E aí? Vamos deixar para lá? Ah, não, mas não foi deixado, né? Não deixaram para lá. O que aconteceu? Mais de 1.000 e tantas pessoas foram presas injustamente, sem nenhuma condenação, não foram condenadas a nada, sem nem provas, sem direito dos seus advogados defenderem, sem saberem de processos, sem ter nada. Foi pessoas que não cometeram nada. Tinha pessoas, até moradores de rua, vendedores de lanche, de água. Tinha pessoas que estavam passando por ali naquele momento, foram presas, passaram dias, meses na prisão, no presídio, sem ter cometido nada, sem ter feito nada. E agora? Como é que vai ficar? Como que a situação dessas pessoas vão ficar? Vai ficar por isso mesmo. A justiça, ela não vai ser feita concernente a essas pessoas, ou todo mundo, o Brasil inteiro, vai ser chamado de golpista, porque é o que está acontecendo. Mas vamos lá. O nosso querido ministro, né? Ele diz assim: foram 3 planos que foi arquitetado, né? Que fizeram aí um projeto, arquitetaram esses 3 planos para poder pegar o ministro no dia 8. Olha só, o primeiro plano foi no domingo, né? O primeiro plano era para que no domingo, mais ou menos 100 pessoas viessem, pegassem o ministro e sequestrassem ele, levassem ele para Goiás, para Goiânia. Então, mas um domingo, aonde que iriam pegar ele? Em que lugar? Iriam pegar o ministro em Brasília, lá no STF, no prédio? Mas domingo o ministro não trabalha, sábado o ministro não está lá, domingo o ministro não está lá. E engraçado que ele estava em Brasília, na França. Na verdade, ele estava viajando, né? Ele estava em viagem com a sua família, acho que uns 2 dias antes, se não me falha a memória, ele teve essa viagem, né, de surpresa, e foi viajar, foi para Brasília, para França. Ele não estava em Brasília, ele foi para França. Como que essas pessoas iriam pegar? Será que ele ficou sabendo e ele resolveu ir para a França para que isso não acontecesse? Ele tinha informações, ele sabia que iria acontecer e ele fugiu. Ele foi para a França para que isso não acontecesse? Será que foi por isso? Por que não mandou prender essas pessoas? Por que não investigou no momento? Foram um ano desse processo correndo, pessoas presas. Por que não foram atrás? Teve uma CPI, aconteceu uma CPI. Por que na CPI não levaram essas informações? Por que ninguém ficou sabendo? Não teve essas informações na CPI. Por que não abriram isso na CPI? Só depois que tudo aconteceu, as pessoas foram presas, condenadas a mais de 17 anos de prisão, 19 anos, 17 anos. E aí agora, 2 dias antes da comemoração da democracia, né? A comemoração no dia da democracia, o nosso querido ministro, ele fala a respeito desses planos e não apresenta provas, não apresenta nada, imagens, fala nomes de pessoas, instituições que estavam envolvidas, mas não prova nada. Será que ele também vai ser ouvido na CPI, ou pelo menos ele vai cair aí na fake news? Ou será que está esperando para poder trazer essas provas para prender essas pessoas? Foram tão rápido, né? Para prender as pessoas que estavam lá em oração, que estavam as velhinhas com Bíblia na mão, crianças, senhoras, né? Pessoas ali que estavam orando, cantando. Foi muito rápido para prender essas pessoas, para deixar essas pessoas em presídios presas, mas para prender pessoas que orquestraram algo tão, né, tão violento, tão macabro, não se prestou a não. Vamos deixar como está, porque não aconteceu. Então, deixa como está. Não aconteceu, deixa como está. O segundo plano era pegar o ministro, né, quando estivessem levando ele para Goiânia, sumir com, né,
fazer ali alguma coisa com ele e sumir com um corpo. Esse era o segundo plano. O terceiro plano era os mais exaltados, né, queriam pegar o ministro, pegar ele num domingo, lá em Brasília, pegar ele lá do gabinete, tirar ele para fora e em praça pública, fazer ele, colocar ele como o novo Tiradentes do Brasil, né? Gente, que absurdo. Olha aqui que os golpistas, né? Os que eles dariam o golpe primeiro. Só que engraçado que sabendo do que estava acontecendo, o governo ele tinha duas opções de abrir uma GLO, chamar o exército para poder conter a situação, porque era um plano de golpe, um plano de um golpe militar, uma tomada de poder, mas não foi convocado o exército, não foi dado aí um estado de sítio, nada, não foi feito nada concernente a isso. Deixou o negócio correr. Mas as pessoas que não estavam armadas, não tinha nada que botasse em risco a vida, né, de ninguém, foram todas presas. Na verdade, induzir essas pessoas para a prisão, levaram essas pessoas elas foram voluntariamente. Elas não correram atrás, não pegaram essas pessoas à força, não, elas foram levadas, elas foram induzidas como que se fosse embora. Elas foram induzidas à prisão, elas foram levadas, enganadas, que iam para algum lugar, mas aí essas pessoas estavam sendo levadas para a prisão. Elas foram voluntariamente, não resistiram. Golpistas, pessoas que estariam praticando, dando um golpe no país, elas irem voluntariamente para a cadeia, elas aceitarem o convite da polícia, da polícia que estava ali, que não fez nada para impedir a situação, esperou tudo acontecer, aí depois pega essas pessoas e levam essas pessoas para os ônibus, dizendo que essas pessoas iriam para suas casas, iriam embora, mas aí pegam essas pessoas e levam essas pessoas para a prisão. Essas pessoas foram presas, elas não resistiram nada, não fizeram nada para resistir à prisão, foram voluntárias, não colocaram algema, não colocaram nada, só levaram essas pessoas dizendo que elas iriam para casa, e elas aceitaram de bom grado e foram. Esses chamados de golpistas, terroristas, não resistiram, foram assim com as próprias pernas para a prisão, como ovelhas que eram levadas para a prisão. Gente, essa nossa democracia é só para quem é cego ver. Essa nossa democracia, a democracia que estão pregando, a democracia que só cego consegue enxergar. Mas fazer o quê, né? Quem está no poder, tem o poder. Quem está no poder tem o poder. Deixe seu comentário. O que você acha sobre isso? Nós pedimos as provas, né? Queremos as provas, porque isso é um crime grave. Isso é algo grave. O Daniel Silveira está preso. Daniel Silveira já está há um bom tempo e vai ficar um bom tempo preso, porque, segundo eles, ele falou algumas coisas que colocou em risco a vida de ministro. E aí, cadê? Não vai prender ninguém da BIM? Não vai prender ninguém? Não vai prender essas pessoas que fizeram isso? Que atentaram que iam fazer algo contra? Ou deixa pra lá, não aconteceu mesmo? Comente aí, compartilha, deixe seu like, se inscreve no canal. Mais informações, estamos de volta. Vou trazer para vocês.